Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor está aqui de uma maneira maravilhosa, amém? Eu quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 11 e 12. Daniel, capítulo 10, verso 11 e 12. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Aleluia. Pai, te louvamos pela leitura da tua palavra. E eu clamo a ti, Senhor Deus, que a tua palavra seja selada no nosso coração, na nossa mente, e que venha produzir vida para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, Daniel, ele era judeu da nação de Israel. Ele era um jovem que amava o Senhor. Ele vivia na região sul, no reino sul de Judá. E ele conhecia Israel, ele conhecia Judá, ele conhecia Jerusalém, ele conhecia os costumes. E ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a amar a Deus com todas as suas forças. E ele levou isso consigo para a Babilônia. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele ainda era jovem, era um garoto. Então o rei de Babilônia levou cativo o povo de Judá, e entre aquelas pessoas estava Daniel, e ele era apenas um garoto. E nós sabemos que Daniel, ele se destacou no meio daquelas pessoas que foram levadas cativas. Ele se destacou em inteligência, ele se destacou na excelência das revelações. E ele foi levado para viver no palácio ali na Babilônia. E ali ele viveu sob o império de Babilônia. E ele viu o império da Babilônia cair. Ele viu o império da Babilônia ser substituído pelo império Média e Pérsia. Ele participou dessa transição. Agora surge o Império Medo-Persa. E é nesse cenário que acontece toda essa história. A palavra do Senhor diz que no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, tudo isso aconteceu. E naquela época, a Média e a Pérsia dominava todo mundo. Mas Daniel continuava o mesmo homem. Daniel continuava o mesmo homem que amava a Deus. Daniel continuava o mesmo homem que buscava a Deus. Mesmo ele tendo sido levado cativo para a Babilônia, ele permaneceu buscando a presença de Deus. Ele permaneceu naquele relacionamento maravilhoso com Deus. Ele não parou de orar. Mas o que Daniel estava fazendo naqueles dias? No verso 2, o capítulo 10 nos diz: naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. A palavra do Senhor nos diz que durante 3 semanas Daniel estava triste, estava angustiado. Talvez ele tinha passado por algo. Ele já tinha mais ou menos de 85 a 87 anos nessa época. Ou talvez ele estava questionando dentro do seu coração: quando irá
terminar esse cativeiro? Quando terminará esse cativeiro? E nós vemos que no verso 3, Daniel toma uma decisão. Ele decidiu não comer manjar desejável. Ele decidiu não comer carne, não beber vinho. Ele decidiu não se ungir com unguento, com perfume. Ele decidiu jejuar. Ele decidiu buscar a Deus com mais intensidade. Ele estava triste. Ele estava desolado. Ele não queria maquiar a sua tristeza. E ele então se dispôs a orar, a clamar. E esse jejum e essa oração durou 21 dias. Não porque ele determinou 21 dias, mas porque algo aconteceu para que ele jejuasse e orasse durante 21 dias. Nós aprendemos aqui com Daniel. Muitas das vezes, quando a maioria das pessoas se sentem tristes, angustiadas, não querem orar, não querem buscar a Deus, não querem jejuar e se prostram e se acomodam. Mas aqui nós aprendemos com Daniel. Aqui ele está nos mostrando o contrário. Ele não queria maquiar a sua tristeza, mas ele resolveu buscar a Deus com mais intensidade. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você ora, Deus dá direção. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Quantas pessoas necessitam de um milagre, de uma cura, de uma intervenção divina, e apenas ajoelha uns 3 minutos e clama a Deus e fala: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas nós precisamos aprender que quando precisamos de um milagre, de uma cura, quando nós precisamos de uma resposta de Deus, nós precisamos ir além do que nós estamos acostumados a fazer. E Daniel quis ir além, porque ele precisava de uma resposta. Ele decidiu em seu coração buscar, se humilhar, buscar a Deus de uma maneira diferente. Muitas das vezes nós sentimos assim como Daniel estava sentindo aqui no verso 2. Tristes, angustiados, desolados, e não sabemos o porquê sentimos assim. Às vezes pensamos que o chão está desmoronando aos nossos pés. Ou muitas das vezes nos sentimos sendo esmagados ou sugados. Eu quero te dizer, isso é batalha espiritual. E Daniel, ele estava passando por isso. Daniel sentiu muita tristeza. Nós sabemos que Daniel era uma bênção. Daniel vivia no palácio, cheio de honras. Ele foi colocado entre os principais. Ele aconselhou 3 reis. Ele era um homem de experiência. Ele não era um garoto instável. Ele conhecia os seus sentimentos. Ele era um homem resolvido. Mas mesmo assim, ele ficou triste. Ele se sentiu desolado por 21 dias. Mas ele se humilhou. Ele perseverou. Ele orou. Nós não vemos alguém aqui que desiste. Nós não vemos alguém aqui reclamando. Nós não vemos alguém aqui murmurando. Mas nós vemos alguém que tomou uma decisão de buscar a Deus com mais intensidade. Aleluia. Às vezes nós pensamos que só podemos fazer algo para Deus quando nós estamos fortes. Quem aqui é forte o tempo todo? Ninguém. Ninguém é forte o tempo todo. Por isso que Deus nos chamou. E Ele nos falou: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Jesus o tempo todo. Toda hora vem à tona quem nós realmente somos. Nós temos o exemplo dos patriarcas da fé. Quantos sentiram medo, dúvida? Quantos sentiram tristeza e precisaram buscar a Deus? Faz parte da nossa natureza humana. Precisamos buscar a Deus. Dependemos do Senhor. Mesmo às vezes quando nos sentimos sozinhos, abandonados.
É aí que precisamos buscá-lo com mais intensidade. Daniel, então, ele toma uma decisão. Ele sai do palácio. Ele sai da sua zona de conforto. Ele sai da sua comodidade. Ele queria mais de Deus. Ele queria saber sobre os acontecimentos dos últimos dias. O que aconteceria nos últimos dias? E ele então sai daquele conforto e ele vai para a beira do rio Tigre. E ali ele fica jejuando, orando, clamando, buscando a Deus com intensidade. E ali a palavra do Senhor nos diz que manjar desejável não comeu. Ele não se ungiu com unguento. E ali ele clamou: Senhor, revela-me. Revela-me, Senhor Deus, os acontecimentos dos últimos dias. Se passar um dia e não houve resposta. O segundo dia passou, não houve resposta. O quarto, o quinto, o sétimo dia, uma semana completa, e a resposta não veio. Mas Daniel permaneceu ali. Permaneceu, não desistiu, perseverou, continuou orando e jejuando. Se passaram 10 dias, 11 dias, 14 dias, 2 semanas completas e nada. Cadê a resposta? Mas ele não desistiu, ele continuou no seu propósito, orando, clamando, invocando o nome do Deus Todo-Poderoso. Se passaram então 18 dias, 19 dias, 20, 21 dias. Até que algo aconteceu. Quando deu 3 semanas completas, Daniel teve uma visão. Ele ergueu os olhos para o alto e ele viu um homem vestido de linho. E no verso 5 e 6 do capítulo 10, descreve aqui a pré-aparição do Senhor Jesus. O verso 5 e 6 diz: levantei os olhos e olhei, estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Aleluia! Porque Daniel orou e perseverou, ele teve uma visão. Aleluia! Porque você orou e perseverou, algo aconteceu, amém? Porque Daniel orou e perseverou, ele teve aquela visão maravilhosa do Senhor Jesus. Aleluia! Se nós queremos, se nós ansiamos pelo sobrenatural de Deus, nós precisamos orar com intensidade. E só Daniel teve aquela visão. Os homens que estavam perto dele fugiram com grande temor. Eles não viram o que Daniel estava vendo. E Daniel ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é maravilhosa. E quando Daniel ouve a voz do Senhor, ele caiu, ele não teve forças. Porque a voz do Senhor é tremenda. E diz no verso 10, que certa mão tocou os joelhos e a palma de suas mãos, de tão fraco que ele estava. E no verso 11 nos diz, como nós lemos: ele me disse: Daniel, homem muito amado, estai atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então Daniel se levantou tremendo. O anjo então disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você entendeu, que você compreendeu, se pôs a se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, foram ouvidas as tuas palavras. E por isso eu vim aqui hoje por causa das tuas palavras. Aleluia. E ele continua dizendo: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Eu fico imaginando, meus irmãos, Deus bradando do céu: Miguel, Miguel. E o arcanjo Miguel prontamente se apresenta: sim, ó Deus Altíssimo, qual é a missão?
Eu imagino Deus falando: olha lá o meu servo Daniel. Olha lá o meu servo Daniel. Fazem 21 dias que ele está jejuando, que ele está orando. E desde o primeiro dia eu enviei o anjo Gabriel para levar a resposta. Mas eis que o principado das trevas não deixa ele passar. E eu imagino Deus falando: aleluia, aleluia. Vai lá e mostra de onde vem a última palavra. Aleluia. Vai lá e mostra de onde vem todo o poder. Aleluia. Eu fico imaginando o arcanjo Gabriel pegando a sua espada desembainhada de fogo, indo até a direção ao anjo Gabriel. E eu imagino o anjo Gabriel olhando para trás e vendo o arcanjo Miguel vindo com a sua espada de fogo. E ele olhando para o principado e dizendo: olha, eu sou o mensageiro. Eu sou o mensageiro, mas olha lá quem está vindo. É o príncipe dos exércitos celestiais. Ele é de guerra. Aleluia. Aleluia. E o arcanjo Miguel vem. Ele vem. Aleluia. Ele chega e fala para Gabriel: essa guerra é comigo. Aleluia. Aleluia. E o anjo Gabriel vai e chega até Daniel. E no verso 14 ele diz: agora vim para fazer-te entender o que há a acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Daniel ouve, abaixa a cabeça, e outro anjo toca nos seus lábios, porque por causa daquela visão ele sentia dores no corpo. No verso 16 o anjo tocou e ele foi fortalecido. Meus irmãos, uma das funções dos anjos, eles são espíritos ministradores para nos servirem. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos aprender, meus irmãos, como funciona o mundo espiritual. Quando nós dispomos o nosso coração a se humilhar, a clamar, a invocar o nome do Deus Pai Todo-Poderoso, a buscar a presença de Deus com intensidade, Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve o clamor. Quantas vezes sentimos aflições, quantas vezes sentimos tristezas, angústias. Parece que o mundo vai desabar sobre as nossas cabeças. Mas nós precisamos crer, buscar a presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o poder de Deus que liberta. E a cada dia precisamos afirmar isso no nosso coração e crermos de todo o coração que a cada dia precisamos buscar o Senhor com mais intensidade. Deus quer que sejamos dependentes dEle. No verso 18, um anjo fortaleceu Daniel e disse: não temas, homem muito desejado. Não. Deus sabe quando você entende que é amado por Deus, que é amada por Deus, a história muda, as coisas mudam, e você começa a sentir mais forte, porque você entendeu que Deus te ama, que você é amado, que você é amada. Então a sua história muda, as coisas mudam, as coisas acontecem segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, batalha espiritual está acontecendo a todo tempo, não só naquela época, mas a batalha espiritual, onde há governo, há batalha espiritual, onde há eleições, há batalha espiritual, há batalha espiritual na nossa vida, na nossa casa, na faculdade, no trabalho, na escola, existe batalha espiritual. Aleluia. Daniel, então, ele tem as suas forças renovadas. E ele começa a conhecer o que vai acontecer. Deus começa a mostrar para ele a ressurreição dos mortos.
Deus começa a mostrar para ele que a ciência se multiplicaria. Deus começa a mostrar as revelações dos últimos dias. Aleluia, a resposta chegou. Mas por que a resposta chegou? Porque Daniel perseverou, porque Daniel não desanimou. Então a resposta veio. Deus vai te honrar pela sua perseverança, amém? Deus vai te honrar pela sua perseverança. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de clamar. Deus vai te honrar. O Senhor vai mandar reforço do céu. Oh, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. O Senhor vai mandar reforço do céu. Aleluia. Quando Satanás tentar impedir de chegar a tua resposta, o teu milagre, a tua cura, a tua intervenção divina, Deus vai mandar reforço do céu. Ei, Marai Suricandere. Satanás está tentando te desanimar. Satanás está tentando desanimar você, dizendo que a sua resposta não vai chegar, falando que o teu milagre não vai chegar, falando que Deus não vai fazer nada na sua vida, na sua casa. Sabe por que ele lança isso na sua mente, no seu coração? É porque ele sabe que quando a resposta chegar, quando o milagre chegar, o nome do Deus Todo-Poderoso vai ser glorificado. Aleluia, você pode aplaudir o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. A resposta vai chegar e você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender com Daniel a importância de buscar, a importância de se humilhar, a importância de entender o mundo espiritual. É assim que funciona. Então, se você precisa de um milagre, se você precisa de algo, uma resposta, então faça, não aquilo que você tem costume de fazer. Vai além, como Daniel fez. Saiu da sua zona de conforto, saiu do palácio e foi lá para a beira do rio Tigre. E ele ficou ali, perseverando. Ele não desistiu, ele não desanimou, até que a resposta veio. E veio de uma maneira poderosa, porque ele precisou ser fortalecido pelo anjo do Senhor. Ele precisou ser tocado pelo Senhor, para que ele fosse fortalecido. Tamanha era a glória de Deus, quando o Senhor veio com a resposta. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero chamar o ministério de louvor. Aleluia. Eu quero que vamos adorar esse que vive e reina para todos sempre. E você que está aí, você que precisa, você precisa de um milagre, você precisa de uma intervenção divina, você precisa de uma resposta. É começando a adorar. Comece a adorá-lo agora. Santo, santo, santo é o seu nome. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que manda reforço para a tua causa, para a sua vida. É Ele que vem com a intervenção divina. Aleluia. Adore a Ele nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de
de receber a glória, força, honra, todo poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, Senhor, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Levante a sua mão e adore aquele que é santo. Aleluia. Tu és santo, 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 santo. tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, Santo, santo, santo. aquele que ressuscitou, Santo, santo, santo. aquele que é o Senhor, Santo, santo. leão da tribo de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, o cavaleiro do cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada. Ele está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
daquele que é santo, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores.